Você é daqueles que acha que o brasileiro é um povo tranquilo, pacífico, ordeiro? E o que você acha que ele está disposto a fazer por 20 centavos? No vídeo de hoje eu vou falar sobre duas revoltas, uma que aconteceu no Brasil Império e a outra recentemente, e a partir delas refletir um pouco sobre as características do nosso povo. Vamos começar pela Revolta do Vintém, que acontece entre 28 de dezembro de 1879 e 4 de janeiro de 1880. Essa revolta foi desencadeada logo depois que o posto Ipiranga do Dom Pedro II, o seu ministro da Fazenda, Afonso Assis Figueiredo, decidiu que era importante criar novos impostos para poder retirar o Brasil de uma recessão econômica que ele tinha acabado de viver em 1877. Então, o Paulo Guedes, o Afonso Figueiredo, decidiu que deveria aumentar o imposto sobre o transporte público, né? Os iatinhos, helicópteros, grandes fortunas ficariam de fora, tá? Então, aumenta-se o imposto e um tributo é acrescido sobre a passagem paga pelos contribuintes que utilizam de trens e de bondinhos para irem para o seu trabalho e andarem pelo Rio de Janeiro. 20 réis ou um vintém. Esse foi o preço do tributo. E isso corresponderia a quê naquela época? Isso correspondia a 139 gramas de açúcar. Olha, falando sério, isso aí era menos do que a quantidade de açúcar que você encontraria num pacote de suco baleinha. E também você conseguiria adquirir com esse um vintém ou 20 réis 29 gramas de banha. Não dá nem para fazer o feijão lá de casa. Então a população vai para as ruas indignada com essa situação. Quem convoca as manifestações é o jornalista republicano chamado José Lopes Trovão. Ele pede à população que marche até a residência imperial para fazer pressão no Dom Pedro II. Quando eles chegam, Dom Pedro II rejeita receber a comitiva. Eles permanecem no local e depois, assessorado, Dom Pedro II muda de ideia e convida a comitiva para uma reunião. Só que aí José Lopes Trovão quer ver o parquinho pegar fogo. A população continua revoltada, a comitiva não vai atender ao pedido do Dom Pedro II e no final da história todo mundo volta para casa. No dia 1º de janeiro de 1880, a população vai para as ruas novamente, exatamente no dia em que entraria em vigor o aumento da tarifa. Tomam as ruas do Rio de Janeiro e marcham até o Largo de São Francisco, que era como se fosse o terminal central dos bondinhos. Era dali que saíam e chegavam vários deles, puxados pelas mulas. A população, chateada com aquilo, começaram a destruir os bondinhos, agredir os próprios condutores e também esfaquear as coitadinhas das mulas. A polícia foi chamada. E ela tratou aquilo com toda a competência que os policiais sempre têm para lidar com a população e com suas revoltas, em casos como esses, né? Saiu atirando em todo mundo, 3 pessoas morreram, e aí tiveram que convocar o exército, porque a polícia não estava dando conta de conter a população. Bom, foram 3 dias de conflitos e a coisa só começou a ser resolvida no dia 4 de janeiro. O que essa revolta representa para a história do Brasil Império e do próprio Brasil? Em primeiro lugar, as discussões políticas nesse período aconteciam mais no ambiente do parlamento. Elas não ganhavam as ruas dessa forma. Então, neste momento, a população compreende que é possível, sim, interferir na política brasileira, indo para as ruas e fazendo as nossas manifestações. Tanto é que o Dom Pedro II, ele destitui o gabinete liberal lá do posto Ipiranga dele, cai todo mundo, tira todo mundo e, ao mesmo tempo, ele anula o novo tributo. Ele não vai ser mais cobrado. Uma outra consequência é que esse evento da Revolta do Vintém acaba desencadeando ou reforçando outros movimentos que já existiam no Brasil. Por exemplo, o movimento republicano e também o abolicionista. Tanto é que, 8 anos depois da Revolta do Vintém, nós vamos ter a abolição da escravidão no Brasil, em 1888. E o Império
vai cair em 1889 com um golpe republicano. Vamos dar um salto agora até 2013, quando a população vai para as ruas reivindicando também o fim do aumento de tributos sobre a tarifa do transporte público, que sairia em alguns lugares de R$ 3,00 para R$ 3,20. Olha o vintém aí novamente. A população indignada, várias manifestações. Olha, foram as maiores manifestações da história recente do Brasil, desde a luta pelo impeachment do presidente Fernando Collor de Mello em 1992. Eles não só pediam o fim desses tributos, como também o fim da corrupção, o fim dos grandes gastos envolvendo eventos internacionais que o Brasil estava sediando. Vocês lembram do Não Vai Ter Copa? Pois é. Então, quais foram os resultados dessas grandes manifestações? Em primeiro lugar, todos os governos recuaram e não aumentaram a tarifa de transporte público. Por outro lado, o Congresso sentiu a pressão. Tanto é que eles votaram aquilo que foi conhecido como agenda positiva. Eles consideraram a corrupção um crime hediondo e também decidiram que, a partir daquele momento, as votações e sessões que aconteceriam no Congresso para caçar políticos, deputados e senadores envolvidos em casos de corrupção, não poderia ser mais secreto. O voto deveria ser aberto e público. Todo mundo ficaria sabendo em quem o deputado ou o senador estaria votando. Além disso, sepultaram alguns projetos que tentavam restringir a ação e o poder de investigação do Ministério Público. Veja, essas duas revoltas, tanto a do Vintém, em 1879, 1880, quanto a revolta dos 20 centavos, que acontece em 2013, revelam uma face do brasileiro que não tem nada a ver com aquele discurso de que o brasileiro é um povo pacífico, que não luta pelos seus direitos. E, além disso, também revela o poder que a sociedade tem de influenciar os rumos da política da nação. É isso, pessoal. Não se esqueça de seguir o perfil do Globalizei no Instagram e nem de dar uma conferida na nossa página no YouTube. Um abraço, até a próxima!